Bom, pessoal, hoje o objetivo é a gente contar um pouquinho da história do Sororoca para vocês, para todo mundo ficar familiarizado com tudo que a gente tem aqui desde o começo, como foi pensado o negócio, como foi bolado isso. A gente vai gravar aqui esse treinamento e depois esse treinamento vai ficar disponível para vocês, tá? Então a gente vai fazer um link no YouTube, vai mandar para vocês. Se tiverem dúvida, não pegou uma parte, não pegou uma informação, vocês conseguem assistir lá depois para relembrar, tá bom? Bom, então vou começar explicando. O Sororoca é um bar de pescados e frutos do mar, tá? Essa é a primeira pergunta. Se passar uma pessoa na rua, olhar, ver o peixinho na placa e perguntar, essa é a resposta. A gente é um bar de pescados e frutos do mar, tá? Por quê? É muito importante separar a ideia de bar da ideia de restaurante, tá? Restaurante, quando a gente fala assim, pensa de primeira, tende a uma coisa mais formal, uma refeição mais formal. Então, por exemplo, esse tipo de mesa alta, balcão, mesinha com as cadeiras de praia, não são muito compatíveis com a ideia de um restaurante, mesmo que hoje ainda se confunda um pouco essa ideia e que os restaurantes hoje estejam um pouco diferentes, não é o que se espera normalmente, principalmente quando a gente fala com um público mais velho, com um público que está acostumado a frequentar outros tipos de restaurante. Quando chega num lugar como esse, pode olhar e falar, mas isso aqui não é um restaurante, tá? E lá atrás, quando a gente pensou o Sororoca, a gente sempre teve o desejo de que fosse um bar. Um bar no sentido de ser mais informal, de ser mais descontraído, de que a bebida tenha um papel importante dentro do cardápio e de que as comidas funcionem bem ou funcionem melhor com bebidas, tá? Então, as comidas que a gente tem aqui hoje, eu acredito que elas funcionam muito bem com os vinhos, principalmente, né? Os drinks que a gente tem na carta vão se comportar bem com todas as bebidas, foi tudo pensado para isso. Mas óbvio que tem algumas bebidas que vão funcionar melhor, né? Quando a gente fala de alguns petiscos que a gente tem aqui no cardápio, caipirinhas funcionam muito bem, as batidinhas funcionam muito bem e os vinhos vão funcionar com praticamente tudo que a gente tem no cardápio. Então isso já dá mais um reforço na ideia de que somos um bar e não um restaurante, tá? Então, tendo isso em mente, de que somos um bar, principalmente pelo aspecto informal, pelo tipo de espaço e distribuição que a gente tem, a gente pode seguir para o próximo passo, que é por que a gente montou o Sororoca, por que existe o Sororoca. Então, somos sócios aqui, 4 pessoas. Eu, Gustavo Rodrigues, que eu sou cozinheiro, o Marcelo Correia Bastos, que também é cozinheiro, e o Thiago Castanho, que também é cozinheiro, e a Marília, que formada em gastronomia, não atua na área de gastronomia, mas já atua há um bom tempo em sala de serviço e também faz administrativo, formada em administração. Então, a gente se juntou os 4 com um interesse em comum, que era a cadeia de peixes e frutos do mar na cidade de São Paulo, tá? Eu comecei a pensar isso e juntei a galera, todo mundo que tinha interesse muito parecido. Eu morei lá em Belém do Pará por quase 4 anos e lá eu encontrei um outro mundo de peixe, uma outra forma de tratar o peixe, de comer peixe bom. Eu, quando era criança, nem gostava muito de comer peixe, depois eu descobri que era porque eu não comia peixe bom, comia peixe de feira. Minha família é de um bairro periférico, então a gente cresceu sempre com os mesmos peixes na feira. Hoje você tem feiras no centro da cidade que são feiras tem bons peixes. Antigamente era tilápia, corvina e só, não tinha muita opção. E tudo tinha um gosto meio cansado, né? Então, assim, eu na minha cabeça nem gostava muito de peixe. Quando eu fui para o Pará e comi a primeira vez um peixe muito fresco, muito boa qualidade, eu falei, opa, isso aqui é outra coisa. E aí comecei a me encantar por essa coisa do pescado. Depois, quando eu voltei de Belém, o primeiro negócio que eu montei aqui em São Paulo foi uma peixaria que durou mais de 3 anos. Eu tive um sócio que já trabalhava com isso há 20 e poucos anos, ele era meu fornecedor nos restaurantes. A gente montou essa peixaria e a partir daí eu comecei a entender melhor do mercado de peixe na cidade de São Paulo. Depois disso, montei restaurante, eu nunca tinha queria montar um restaurante, montei. Depois a gente montou o Lobozó, lá eu conheci o Marcelo. A gente se identificou muito nesse interesse por pescados, por
cozinhar peixe por comer peixe, mas a gente ainda esbarrava na coisa de que o peixe em São Paulo era difícil. Ou é muito caro, ou é ruim. E aí a gente começou a quebrar a cabeça de como a gente poderia fazer isso. Como eu já tinha tido peixaria, meu primeiro pensamento foi, cara, vamos montar uma peixaria, tentar fazer uma coisa de cooperativa, que a gente junte colegas que tem restaurante, a gente monta um galpãozão, seleciona peixe, pega direto do pescador, pega direto do litoral, trabalha isso e tal. A ideia começou assim, a gente achou que seria uma boa ideia. Quando a gente começou a desenrolar, a gente encontrou várias barreiras. Primeiro, é muito difícil juntar um monte de empresas para comprar uma coisa só. Como que você faz com a nota fiscal? Como que você faz a divisão de custos? Então, sei lá, eu comprei 1.000 quilos de um peixe, essa semana o restaurante da Giovana quis, o restaurante do Alésio quis e o da Tamires quis. Na semana seguinte não quiseram, só eu que vou ficar com esse peixe, aí só eu que vou pagar o peixeiro, só eu que vou pagar o aluguel. É um sistema que a gente não encontrou uma fórmula legal para desenrolar. E aí a gente falou, bom, mas isso não impede que a gente pense em como fazer alguma coisa parecida. A premissa era ter o controle melhor da cadeia do peixe, ou seja, poder comprar do pescador, poder conhecer mesmo de onde vem esse peixe, poder comprar com maior volume para ter mais qualidade e para também poder pagar um preço justo, porque hoje o que acontece é que, embora o pescado seja caro, esse dinheiro não chega na mão de quem pesca, não chega na mão de quem cuida do nosso peixe, ele fica na mão principalmente de transportadores, são donos de caminhão que trazem o peixe do litoral, que muitas vezes trocam peixe por gelo, não pagam nem dinheiro pelo peixe. O cara precisa de gelo para sobreviver e para manter o peixe que ele vai comer. Então o cara troca gelo, ou seja, água, por peixe, né? Então a gente precisava de um volume para poder acessar e chegar nessa parte. Falou, bom, então talvez o caminho seja, antes da gente abrir uma peixaria, a gente abrir um restaurante ou um bar de pescados e frutos do mar. Que aí a gente já soma o jiquitaia, o lobozó, que consomem peixe, mas não tanto, porque não é o principal do restaurante, com essa outra casa que, se for uma casa que consuma bastante peixe, nos dá volume, e a partir daí a gente vai descobrir como a gente vai fazer para chegar no pescador, para poder controlar com melhor qualidade. E aí começou a se desenhar a ideia do bar Sororoca. Muita conversa, isso levou uns 3 anos, o processo todo, até a gente começar a fazer de fato o bar. Nesse meio tempo, a gente foi conversando, a Marília se interessou, entrou na conversa junto com a gente, o Thiago, em determinado ponto, também se interessou, e aí pra gente foi uma coisa interessante, porque o Thiago, sendo do Pará e tendo contato com uma outra diversidade de pescados, e podendo ser essa nossa ponte para falar lá com o pescador, para falar com o peixeiro lá, seria um ganho muito grande para o projeto. Como se vê hoje, a identidade do projeto tem muito do Pará. Então a gente formou o nosso grupo. E aí a gente começou a desenhar os detalhes, né? Os detalhes, como por exemplo, a gente não ia ser uma peixaria, mas a gente precisava ter uma peixaria. Uma grande dificuldade num restaurante, para você comprar um peixe, por que todo restaurante quase compra de peixaria? Porque olha como é a nossa cozinha. Imagina a gente ter que descamar um peixe lá dentro. Enquanto uma pessoa está lançando um caldo, está marchando um caldo aqui, o outro está ali porcionando alguma coisa, tem alguém no meio descamando um peixe. É inviável. O Anderson conhece a cozinha do Lobozola, imagina como seria fazer isso dentro do Lobozola. É inviável. Então a gente falou, bom, a gente precisa de um espaço para beneficiamento do peixe e isso vai ser uma parte essencial do bar. E daí, por isso a gente tem a nossa peixaria, uma peixaria bem menor do que a gente imaginou inicialmente, mas atende o nosso volume hoje, ela serviu para a gente tirar o projeto do papel. E hoje a gente consegue comprar os peixes inteiros porque a gente tem uma pequena peixaria. Tá? Então, eu tenho ido regularmente para o litoral, esse ano fui para Paraty, fui para São Sebastião, para Ubatuba, conhecendo pescadores, conhecendo pequenas peixarias, entrepostos entre pescadores e as peixarias, e aí comprado esses peixes inteiros e trazido para cá para a gente poder beneficiar. Né? Então, a gente tem uma estrutura, tem a equipe para poder beneficiar esse peixe, e isso já nos deu um controle muito maior. Até mesmo para comprar no CEAGESP, que é um dos lugares que a gente compra bastante aqui,
precisa ter um local para manipulação do peixe. Quando você agesta, você só compra o peixe inteiro. Tá? Bom, então, ter a peixaria aqui dentro, ela representa que a gente tem um maior controle do peixe. E uma das premissas do negócio era que a gente pudesse, tudo que a gente encontrasse que tivesse legal, que fosse época, a gente pudesse comprar e pudesse trabalhar. E a gente testar, fazer como a gente faz as quartas e quintas aqui. Nosso cardápio está sempre mudando. Antes de abrir aqui, a gente fez um banco de receitas. Eu, o Thiago, o Marcelo, nos juntamos, fizemos um banco de receitas com mais de 100 receitas que a gente foi testando no dia a dia, catalogando. A gente foi entendendo a anatomia dos peixes, entendendo a similaridade de um com o outro, quais que a gente conseguiria usar em cada época. Estudamos bastante a sazonalidade, né, porque hoje a gente tem dados suficientes para entender que cada época vai ter um peixe numa melhor qualidade, ou num melhor tamanho, ou mais acessível. Então, uma das premissas que a gente tem aqui é só usar os peixes da estação. Vocês viram que recentemente a gente ficou sem filhote, uma infinidade de clientes perguntando. A gente até conseguiria comprar filhote congelado, pequeno, estocado, por um tempão que tinha algumas pessoas vendendo. A gente prefere não ter. Para trabalhar com o que é de época, para trabalhar com o que está legal na época, com o que vai ser melhor para a gente, com a qualidade melhor e melhor para o meio ambiente também. Então, a gente tem uma preocupação bem grande em trabalhar com o que é da época e por isso a gente tem esse outro aspecto do nosso negócio que é o cardápio, ele não é fixo. Ele é um cardápio mutável. A gente tenta ter um esqueleto base aí, porque a gente sabe que o cliente ele espera no final encontrar alguma coisa reconhecível ali. Porque imagina a situação, né? Eu vi um cozinheiro, eu vi um cliente aqui com um amigo de trabalho que trouxe ele adora o restaurante, tudo maravilhoso, aí passa 2 semanas, ele vem com a esposa dele aqui, com um amigo, com quem seja, e chega e está totalmente diferente, né? É um pouco difícil. Então a gente tenta manter uma estrutura de ter alguns pratos frios, os pratos quentes e os peixes de brasa, né? Talvez ele não encontre o mesmo peixe, talvez ele não encontre o mesmo prato exatamente com o mesmo tempero, mas ele vai encontrar alguma estrutura parecida com o que ele viu aquele dia. Então isso criou um outro pilar importante. Então a gente podemos considerar aqui que um dos pilares era o controle sobre o peixe, poder comprar o peixe que a gente quer e manipular ele. O outro é que a gente respeitasse a sazonalidade, por isso o nosso cardápio é rotativo. E o outro que a gente já falou é a informalidade, é ser mais parecido com um bar do que com um restaurante. O que em nenhum momento significa que a gente não vá ter cuidado e atenção com o serviço. Tá? Informalidade não significa irresponsabilidade ou descompromisso. Não. Informalidade é um tratamento um pouco mais simples, mais suave, mais informal mesmo, mas dele, assim, sem preocupar com as formalidades extremas que geralmente acontecem em restaurantes de alta gastronomia ou em hotelaria. Então a gente não tem interesse nisso, a gente não gosta desse estilo de comunicação, a gente prefere uma comunicação mais informal e verdadeira, mas que a gente possa oferecer com qualidade, respeitando algumas regras básicas da restauração, respeitando algumas regras básicas das relações. E por isso que é importante que vocês conheçam e saibam a história, para que a gente possa incluir no nosso dia a dia essas coisinhas, né? Então, por exemplo, vou usar um exemplo prático de uma mesa. Imagina que tem uma mesa, o pessoal está comendo, o cara terminou uma bebida, está lá um copo vazio. Não é porque é informal que eu vou deixar aquele copo vazio lá, né? Eu vou retirar aquele copo, vou oferecer outra bebida, eu vou tentar fazer um serviço com as técnicas básicas que a gente já sabe quais são. Eu não vou trazer uma sobremesa numa mesa que não foi limpa, eu não vou deixar coisas em cima da mesa que não estejam sendo utilizadas. Se um cliente derruba um talher, um guardanapo, alguma coisa, eu vou prontamente repor esse talher e guardanapo. Então, a informalidade ela não significa despreocupação com a qualidade do serviço. Ela é só uma comunicação mais leve. A gente não vai trabalhar com gravatinha, borboleta e pano no braço, mas a gente vai se preocupar em ser técnico e em fazer bem sempre, para que seja constante, para que a pessoa sempre sinta que a gente tem uma preocupação com a qualidade tanto do serviço quanto da comida e também com a consistência da comunicação, do respeito, que seja uma coisa que faça parte da nossa identidade. Tá?
Então, só a Giovana perguntou sobre o Jiquitaia, eu vou falar um pouquinho sobre o Jiquitaia, sobre o Lobozó e sobre o Remanso, e para vocês entenderem um pouquinho de cada. O Jiquitaia é um restaurante de cozinha brasileira que os sócios são o Marcelo, que é nosso sócio aqui, e a Nina, Carolina Correia Bastos, que é a irmã do Marcelo. Eles fundaram um restaurante há 12 anos, é um restaurante de cozinha brasileira que usa insumos do Brasil inteiro. Tá? Então você vai ter coisas da Amazônia, do Nordeste, do Centro-Oeste, Sudeste, do Sul. O que for de insumo brasileiro, eles usam. O que for de técnica, de receita, eles fazem no cardápio deles. Tá? Então é um restaurante que já tem uma história, é um restaurante que já ganhou prêmios, prêmios como o melhor restaurante brasileiro da cidade, como o Bibi da Michelin, quando o Michelin estava aqui no Brasil. Bibi é bom e barato, então é um restaurante que bem reconhecido. Tá? Depois, eu, o Marcelo e o Dória, a gente fundou o Lobozó, que também é um restaurante brasileiro, mas de um recorte específico do Brasil. Por exemplo, a gente não usa nada amazônico lá, a gente não fala do Nordeste, não fala do Sul, a gente fala do meio do Brasil, que é a paulistânia, que é a cozinha do milho, é a cozinha caipira. Tá? Então, enquanto o Jiquitaia é um restaurante de cozinha brasileira como um todo, o Lobozó é um restaurante de cozinha caipira da Paulistânia. Paulistânia, depois até no site do Lobozó tem, se quiserem dar uma olhada, tem um mapa do Brasil que identifica essa área chamada Paulistânia, que é Centro-Oeste, pegando ali Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, um pedacinho de Santa Catarina, Mato Grosso, esse meio. Então, é a cozinha do milho, e em torno do milho a gente vai fazendo as coisas. Então, por exemplo, a gente tem um frango, o prato acho que mais emblemático lá é um frango caipira recheado e assado. A gente até faz uma brincadeira que a gente entende que a farinha de milho é um derivado do milho, canjiquinha, derivado do milho, fubá, derivado do milho, frango caipira, derivado do milho. Porque é com isso que se criam os frangos nos roçados, nos interiores. Então, a cozinha do caipira é essencialmente a cozinha do milho. E o caipira é o indígena guarani que foi levado para os centros urbanos durante a colonização. Tá? Então por isso que tem até aqueles estereótipos do caipira usando uma calça curta, uma camisolão e tal. O caipira não se vestia, porque o indígena guarani não se vestia. Quando teve a colonização, ele foi obrigado a ir para os centros urbanos, ele foi em algumas situações escravizado, em outras situações coagido e fatalmente teve que parar nos centros urbanos, ele passou a ter que se vestir. E aí ele não tinha uma preocupação com a moda como os europeus tinham. O cara fazia uma roupa para se vestir para ir para a igreja, para ir para os centros urbanos. Tá? Então, por isso que tem essa história do caipira, porque na verdade ele é uma mistura do indígena guarani com o português. E é essa cozinha que a gente faz lá no Lobozó. Tá? O Lobozó é um restaurante que foi baseado num livro chamado A Cozinha Caipira da Paulistânia, que foi escrito pelo Dória e pelo Marcelo. O Dória fez a pesquisa, montou o livro, e o Marcelo contribuiu com uma parte sobre a cozinha. Daí eu já conhecia o Dória, quando eu li o livro eu falei, poxa, isso aqui tá um restaurante. Ele falou, com certeza, vamos conversar com o Marcelo também. Eu falei, ótimo, não conhecia o Marcelo direito, conheci naquele momento. A gente se juntou os três e falou, vamos montar, isso aqui vai dar certo. E aí a gente foi e montou o Lobozó há 4 anos atrás, em 2020. Então o Jiquitaia tem 12 anos, o Lobozó tem 4 anos agora, e o Remanso do Peixe, que é o restaurante da família do Tiago, lá em Belém do Pará, está com 35 anos. Então é um restaurante muito antigo. Quem fundou foram os pais dele, seu Chicão e Dona Carmen. O Chicão trabalhava com outras coisas, trabalhava com comércio, chegou a trabalhar com indústria. Em determinado momento, lá no Pará tem umas distâncias muito grandes para se percorrer, ele estava ficando muito ausente da família, ele decidiu, não, com as crianças pequenas, não quero ficar fora. Começou um comércio em Belém, acabou que teve sócio sacana, não deu muito certo, se frustrou, saiu do negócio, foi para casa e começou a fazer umas pizzas em casa. E aí a vizinhança começou a comprar uma pizza, outra. Aí um amigo lembrou que ele fazia um peixe assado, falou, poxa, você não faz um peixe assado sexta-feira para trazer o pessoal do trabalho? Faço, é tanto. Jogou o preço lá em cima. Eu falei, tá bom, eu venho. Fez o peixe assado, o pessoal veio, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Começaram a ir toda sexta-feira, começou a aumentar, isso dentro da casa deles.
Em determinado momento, a cozinha e a sala já eram um restaurante, depois o Thiago e o Felipe tiveram que dormir no quarto dos pais, porque virou um outro salãozinho ali, e foi tomando conta, e a casa inteira virou um restaurante, e até hoje a casa é um restaurante. É a última casa de uma vila de casas no bairro do Marco, em Belém. Então, você entra numa vila residencial, você vai andando, chega no final, está o restaurante lá. Então, é uma história que replica a história de muitos outros restaurantes no Brasil, de negócio familiar, pequeno, mas que virou um sucesso e hoje é um dos principais restaurantes de cozinha brasileira do mundo. O Remanso faz principalmente muquecas. Então ele tem a muqueca paraense, que foi feita pelo Chicão, tem a capixaba e a baiana, e aí servem outros pratos, como o peixe assado recheado, que é esse tucunaré com farofa de camarão, algumas entradas, bolinho de piracuí, casquinha de caranguejo, tudo com ingredientes regionais. Tá? Então, como funciona a divisão de trabalho entre nós, os sócios aqui do Sororoca? O Marcelo, ele toca a cozinha, a equipe de cozinha, os preparos, a estrutura, é o Marcelo que toca. Tá? Eu estou responsável pelos peixes. Então, todo mundo ajuda, lógico, o Marcelo ajuda, o Thiago ajuda, mas a responsabilidade minha é garantir os peixes da estação com boa qualidade, que a gente saiba de onde estão vindo, e por isso que eu tenho ido bastante atrás, tenho ido bastante para o litoral, para identificar, achar e criar os canais para a gente poder ter esses peixes rastreáveis dentro do nosso cardápio. Um dos objetivos é futuramente a gente poder escrever na nossa lousa cambucu de toque-toque pequeno, carapau de Paraty, sororoca de Ubatuba, né? Para a gente poder ter esse caminho e essa garantia de que ou até mesmo sororoca do pescador Antônio de Ubatuba. Então, assim, para a gente ter mesmo uma rastreabilidade e poder levar virtude para quem produz isso para a gente, né? Quem traz isso para a gente. O Thiago está responsável pela comunicação, então ele toca hoje redes sociais, ele já tem um esquema para isso, porque como ele tem uma mídia maior, ele tem um canal no YouTube, ele tem um canal forte no Instagram, redes sociais no geral, então hoje o Thiago toca. A Marília está responsável pelo serviço e por parte do administrativo, e eu estou por outra parte do administrativo, então é uma coisa que a gente compartilha. Então, por exemplo, decisão de louça, decisão de estrutura para trabalho, essa parte da gente pensar as capacitações, os treinamentos, que a Marília toca hoje, além de participar do serviço. Hoje ela tem feito o papel na boqueta ali, que é o direcionamento e a delegação ali das tarefas